Olá, pessoal! Prontos para mais um momento de estudo? Hoje vamos estudar um pouco sobre área de figuras planas, resolvendo algumas questões, tá? Mas antes, vamos entender a diferença entre perímetro, área e volumes. Três conceitos bastante importantes que por vezes aparecem na mesma questão e aí vocês precisam saber bem a diferença e o conceito e como encontrar cada um desses, tá? Então, perímetro, gente, é a medida linear, a medida em uma dimensão. É quando a gente quer saber o tamanho da borda de uma figura, tá? Se a gente olha para a extremidade, para a borda e vai ver a medida disso, a gente está falando de perímetro. Então, por exemplo, desse quadro, se eu quisesse saber o comprimento, né, qual é o tamanho que tem da madeirinha aqui marrom, que circula o quadro. Aí a gente estaria calculando o perímetro dessa figura, tá? Se ao invés da borda a gente quer essa região interna, o tamanho interno, ó, interno não tem duas dimensões, que é a largura e o comprimento, ou largura e altura, se preferir, são duas dimensões, tá? Essa região interna bidimensional, duas dimensões, é o que a gente define como área. E volume é uma figura tridimensional, é um conceito de uma figura tridimensional, tem que ser uma figura no espaço. Exemplo, essa caixinha aqui, que tem a altura, a largura e tem comprimento, 3 dimensões. Figuras no espaço, tá aqui outra caixinha também, esse é o formato de um cilindro, aqui um paralelepípedo. Figuras no espaço tem uma região interna, cabe coisas aqui dentro, né? E esse espaço interno é o que a gente chama de volume, certo? Então, perímetro é a borda de uma figura, então é uma dimensão só. Área são duas dimensões, é um cálculo bidimensional, porque é um tamanho de uma região. No caso dessa caixinha aqui, ó, se a gente quiser saber o tamanho dessa paredinha aqui, desse lado da caixa, desse lado do lado, a parte de cima, tá? Isso é área. Área no caso, por isso que a gente diz que é área de figuras planas, porque o cálculo de área é figura em duas dimensões. Esse retângulo, o retângulo de cima, aí daria para calcular a área. Já volume é uma figura, um cálculo de uma figura tridimensional, tá? Porque é a ideia do espaço interno, ok? Então, por exemplo, se a gente tem um terreno e quer saber quanto de fio a gente precisa para circular, para fechar aquela região, né? Tipo muro, para cercar aquela região. Se a gente quer medir um cercado, a gente não só está interessado na borda, ali a gente vai calcular o perímetro da figura. Se a gente quer o tamanho daquele terreno, então a gente está interessado no espaço daquele terreno, quanto de terra tem, né? Isso é a ideia de área. E volume, como eu já disse, tem que ser algo tridimensional, certo? Como uma caixa d'água, um reservatório d'água, para a gente saber quanto de água cabe ali dentro. Então, ali a gente vai calcular o volume daquela figura, ok? E aí, para começar, vamos fazer a questão 1 da lista. Vocês estão com a lista passada na última aula, não é? Em cada questão tem uma figura diferente aí. No outro vídeo de vocês tem a fórmula de como calcula a área de cada região, porque dependendo do formato da região, a fórmula para o cálculo da área é diferente, tá? Vejam lá o outro vídeo, façam as anotações de vocês, deixa no caderno lá a fórmula de cada área e agora a gente vai aplicar. Então, a questão número 1 pede para calcular a área deste triângulo aí, tá? E no outro vídeo a gente viu que a área de um triângulo, a gente tem algumas fórmulas, né? Mas a fórmula básica para calcular a área de um triângulo é multiplicar a base pela altura do triângulo e dividir por 2, tá? Aí tem os casos especiais, se o triângulo é retângulo, se o triângulo é equilátero, tá? Tem outras fórmulas, mas em geral é base vezes altura sobre 2. É a fórmula que a gente vai usar aqui, tá? E a base do nosso triângulo, ó, é essa daqui. A altura tá aqui. Vamos chamar de a altura de H e a base de B, ok? Mas veja que a gente não tem nenhuma dessas duas medidas. A altura
valor desconhecido, a base a gente tem um pedaço dela, que é esse tamanho aqui. Falta esse. Olhando para esse triângulo, ele parece ser um triângulo retângulo, mas para o triângulo maior, né? Para ser retângulo, teria que ser dito que aqui temos um ângulo de 90 graus, e não, essa informação não foi dada. Aonde tem um triângulo retângulo de fato é aqui embaixo, porque vejam aí que foi informado que esses lados são perpendiculares. Ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, então de um lado e de outro. Nós temos dentro do triângulo maior 2 triângulos retângulos, né? Então, a gente precisa achar a altura do triângulo e precisa achar esse pedacinho aqui, ó, para juntar com essa medida e formar a base. Sabendo que a gente tem esses 2 triângulos retângulos. Como que a gente pode fazer isso, então? Usar o Teorema de Pitágoras, que a gente já estudou em aulas passadas, não foi? Começando com esse triângulo daqui, que eu vou chamar de triângulo 1, tá? Então, aplicando o Teorema de Pitágoras aqui no triângulo 1, ó, a gente, por que começa por ele? Porque nós temos 2 lados desse triângulo e aí dá para achar a altura inicialmente. Aí depois a gente vai vir para o triângulo de cá, que eu vou chamar de triângulo 2, conhecida a altura e esse lado, aí a gente vai poder achar essa medidinha aqui, ok? A gente precisa desses dados aí para achar a área desse triângulo. Então, aplicando Pitágoras no triângulo 1, Pitágoras no triângulo 1, a gente tem o seguinte: Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Então, a hipotenusa do triângulo 1 é 2 raiz de 13, ó. Então, 2 raiz de 13 ao quadrado vai ser igual ao quadrado de 4 mais o quadrado de h, h ao quadrado. E aí, vamos desenvolver esses cálculos aqui para achar o valor da altura. 2 raiz de 13 ao quadrado, quanto que dá? 2 ao quadrado é 4, raiz de 13 ao quadrado é raiz ao quadrado de 13, esse 2 vem para cá, e a gente pode cancelar o expoente com a raiz, não é? Ou seja, fica apenas o 13, ok? Usando a propriedade de radiciação. Elimina o expoente com o índice daqui, já que é o mesmo índice. Isso daqui é igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais h ao quadrado, ok? 4 vezes 13, isso dá 52, igual a 16 mais h ao quadrado. 16 passa para o outro lado agora diminuindo, né, minha gente? 52 menos 16, a gente inverte de lado, muda o número de lado e inverte a operação. Igual a h ao quadrado, fica que h ao quadrado igual a 52 menos 16. Isso fica 36. H ao quadrado dá 36, para tirar esse 2, passa para cá em forma de raiz. H igual a raiz quadrada de 36, que dá 6. Medida de H igual a 6. Achamos o valor da altura do triângulo. 6, unidade de medidas aí está em metros, tá? 6 metros é a altura do triângulo. Para a gente calcular a área, a gente precisa da base, mas eu só tenho esse pedaço. Mas agora a gente olha para o triângulo 2. A gente tem a hipotenusa, que é 10, e um dos catetos é 4. Aí a gente pode achar essa medidinha aqui. Vamos chamar esse valor de x, tá? E aplicar Pitágoras agora no triângulo 2. Então, ó, aplicando Pitágoras no triângulo 2. Então, a hipotenusa aqui é o 10. 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado, que a gente acabou de achar, mais x ao quadrado, não é? Teorema de Pitágoras no triângulo do lado de cá. E agora desenvolver os cálculos. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado 36, mais x ao quadrado. O 36 vai para o outro lado diminuindo, né, gente? Então, fica 100 menos 36 igual a x ao quadrado. 100 menos 36 dá 64. X ao quadrado igual a 64. A gente tira o expoente 2, tirando a raiz de 64. O expoente 2 vai para lá na forma de raiz, né? E a raiz de 64 dá 8. Então, o valor de x é de 8 metros, ok? Mas quem quer x é essa medidinha daqui, né, gente? Ó, x igual a 8.
Se esse pedaço vale 4 e esse aqui vale 8, a gente conclui que a base do nosso triângulo, ó, que é esse tamanho todo, dá 4 mais 8, que dá 12 metros, ok? Agora a gente consegue finalmente achar a área desse triângulo. A base é 12, a altura é 6. Então, a área do triângulo vai ser base 12 vezes altura 6 dividido por 2. Simplesmente. Aí, nas operações aqui, ó, nós temos multiplicação e divisão. Você escolhe o que fazer primeiro, não é? Pode multiplicar ou pode dividir. Como eu sempre digo a vocês, se você multiplicar de novo, esse número cresce muito. Se você dividir antes, aí fica mais fácil, porque você vai estar trabalhando com números menores. Então, dividido aqui, ó, 6 por 2, 6 dividido por 2 dá 6. E aí, a área do triângulo vai ficar apenas 6 vezes 6, que dá 36. A área do triângulo é igual a 36. Detalhe, unidade de medida. Lembra que eu falei que área é uma medida bidimensional? Porque, de fato, ó, a gente multiplica duas dimensões. A base está dada em metros, a altura também está dada em metros. Quando a gente faz metro vezes metros, vira metro ao quadrado. Unidade de medida de área sempre vai estar elevada ao quadrado. Então, vai ser metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, hectômetro ao quadrado, dependendo da unidade envolvida aí na questão, tá certo? Então, a área do nosso triângulo aqui, ó, ficou 36 metros quadrados. Essa é a resposta da questão 1. Entendido, gente? Então, o detalhe de geometria é que geralmente a gente precisa de outros conteúdos, né? Como aqui a gente usou o Teorema de Pitágoras, dando suporte para chegar na solução do que a gente quer, né? Tá aí a questão 1. Dei uma pausa aí para vocês anotarem, qualquer coisa volta. E vou apagar o quadro agora para a gente fazer a questão 2, ok? Bom, a questão 2 é uma questão que fala da área de um retângulo. E diz assim, num retângulo de perímetro 60, a base é 2 vezes a altura. Então, a área é, olha aí, é uma questão que está pedindo a área de um retângulo, mas ele fala de perímetro, né? Então, um retângulo onde a base é 2 vezes o valor da altura, não é isso? Retângulo, então lembra que um retângulo, os lados são todos perpendiculares, né, gente? Ângulos aí de 90 graus. O perímetro, que eu vou chamar de P, aqui, do retângulo, é de 60. E ele disse que a base é 2 vezes o valor de altura. Então, se a gente chama a altura de x, a base vai ser 2x, que é o dobro, né? Essas são as informações. Isso aqui é o que foi dito da questão. E aí? A gente quer achar a área e ele falou da medida do perímetro e a relação entre os lados. Aí, lá no outro vídeo, vocês viram que a área de um retângulo sempre vai ser a medida de um lado vezes o outro. Então, lado 1 vezes lado 2. Se a gente conhecer a medida dos dois lados, pronto, a gente vai conseguir resolver a área do retângulo. A questão é, ele não deu a medida dos lados, só uma relação entre eles, né? Mas o que ele disse foi isso daqui, o valor do perímetro, tá? E o que é perímetro que a gente viu agora? Não é a soma dos lados? Então, o retângulo tem 4 lados, 2 a 2 iguais. Se a gente for calcular o perímetro do retângulo, o 2x não aparece 2 vezes, porque esse lado é igual a esse. E o x também não aparece 2 vezes, porque esse lado é igual a esse. Então, veja que o perímetro aqui, ó, é x mais 2x mais 2x, não é? X mais 2x mais 2x. Ou seja, o perímetro dá x mais x, 2x mais 2x, 4x mais 2x, 6x. E, por outro lado, ele disse que esse perímetro vale 60. Então, daqui, a gente vai conseguir descobrir quanto é
o valorzinho de x. Qual é o tamanho desse lado, tá? Ó, 6x igual a 60, então x vai dar 60 dividido por 6. Ou seja, x igual a 10, tá? Cada ladinho desse aqui que a gente chamou de x vale 10, ó. Esse lado vale 10, esse lado também vale 10. E o outro, não é o dobro? 2 vezes x, 20. Aqui vale 20, ok? De fato, ó, 10 com 10, 20, 40, 60. É o valor do perímetro do retângulo, tá? Aí agora acabou o problema, gente. É a aplicação direta. Um lado vale 20 e o outro vale 10. A área do retângulo é um lado vezes outro. Então, vai ficar aqui, ó, a área do retângulo igual a 10 vezes 20, que dá números se multiplicando terminado em zero. A gente põe zeros no fim, né, minha gente? Basta fazer 2 vezes 1, 2, com os dois zeros. A área do retângulo igual a 200. Como ele não falou de unidade de medida, então a gente não coloca nada aí. Mas, lembrando que unidade de área sempre é a medida elevado ao quadrado. Então, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Ok, pessoal?